Olá pessoal, tudo bem? Professor José Maria, dando seguimento ao nosso curso Português para Concursos, né? Falamos na aula passada, moçada, de acentuação gráfica, suas regras gerais, né? Você está olhando aí no quadro, também temos algumas regras especiais, vamos varrer essas regras especiais também, ó. Na sequência aí, ó, hiatos, ditongos abertos, regra dos acentos diferenciais e a regrinha dos monossílabos tônicos, né? Vamos fazer aí uma geral por essas regras de acentuação aí, lembrando o seguinte, né? Não existe regra mais importante do que a outra. E também um ponto que o pessoal cita muito é o seguinte, né? Professor, eu posso ter mais de um motivo para justificar o acento? Sem sombra de dúvida, não tem problema algum se você puder justificar o motivo do acento aí, né? Você puder justificar o acento por mais de um motivo, não. Tem até algumas questões que são até nesse sentido, né? O cara pede para você assinalar a palavra que tenha mais de uma justificativa para acentuação. Já vi modelos de questão nessa forma, né? Legal? Vamos aqui começar pela regra do hiato, moçada, ó. Regra do hiato, né? Dando seguimento aqui na nossa explicação. Essa regra do hiato é uma regra trabalhosa. É uma regra trabalhosa, mas vamos lá, a gente consegue lidar com ela também, né? Não é uma regra também impossível de lidar, não. Primeiro porque você já sabe que é um hiato, né? Aí fica muito mais simples você explicar a regra do hiato para uma pessoa que sabe que é um hiato, né? É muito difícil você fazer a pessoa entender a regra do hiato se ela não sabe o que é um hiato, tá? Meninos, vamos redigir aqui, ó, no passo a passo. É todo hiato que eu acentuo, não é não? Quais são os hiatos que eu acentuo, galera, ó? Acentuam-se os hiatos, ó. Olha só. Opa. Os hiatos, agora sim. Os hiatos I. Esses são os dois hiatos que acentuam. Acentuam-se os hiatos I e U tônicos, obviamente, né? Obviamente. Eu só vou pôr acento gráfico, galera, onde está a sílaba tônica, né? Acento gráfico só incide onde está o acento tônico, onde está a sílaba tônica, correto? Beleza, eu não posso ter o acento gráfico num canto e a sílaba tônica no outro, não existe isso. Então acentuam-se os hiatos I e U tônicos, aí uma série de condições, ó. Quando, vamos lá, sozinhos, formando sílaba. Eita, professor, que regra grande, hein? Não, pois é. Quando sozinhos formando sílaba, ou acompanhados de S, acompanhados de S. Olha aí, galera, então fica atento a isso aí, ó. Esse I e esse U, ou eles estão sozinhos formando a sílaba. Se não tiver sozinho, que esteja pelo menos acompanhado de S, o S salva, tá? O S salva, ó. Além disso, meninos, tá? Olha que regra, professor, que regra é essa? Calma que a gente entende direitinho. Além disso, não pode haver dígrafo NH, ó. Dígrafo NH, tá certo? Na sílaba seguinte, pode não. Professor, pelo amor de Deus, como é que é isso aí? Como é que é isso aí? Não pode haver NH na sílaba seguinte? Pode não, moçada. Não pode. Vixe, professor, agora complicou demais. Complicou não, cara. Complicou não. Vamos aqui listar algumas palavrinhas, ó, pra gente aplicar essa regra, né, ó. Eu já vou escrever essas palavras aqui separando, ó, para facilitar o nosso trabalho, ó. Saúde, saída. Tô pondo tudo sem acento, né, ó. Viúva, né? Aí você põe aqui, ó, faísca, separa assim. Você põe uísque, separa assim. Você põe aqui raiz, separa assim. Aí você põe aqui, ó, Saara, o deserto. Você põe aqui, ó, rainha, beleza? E você põe aqui moinho, né? Queridos, ó, primeiro passo, onde é que está a sílaba tônica? A sílaba tônica está aqui, ó. Saúde está aqui no U, saída está aqui no I.
viúva, faísca, uísque, raiz, né? Saara, rainha, moinho. A sílaba tônica tá aí. Se é para ter acento gráfico, esse acento gráfico vai incidir, né? Incidir, tá? Onde está o acento tônico, onde está a sílaba tônica, correto? Beleza. Aí o que você tem aqui, galera? Ó, observe, você tem hiato, né? Você tem o hiatozão aqui, ó. Ó o hiato bem aqui, ó. Destacando o hiato, né? Em saúde, em saída, ó, em faísca, né? Em uísque, em raiz, em Saara. Você tem hiato aqui, correto? Beleza, maravilha. Aí pronto, ó, já posso aí aplicar ou não a regra do hiato. Vamos nessa. Pega aqui saúde, ó. Esse U tá formando hiato? Tá, sim senhor. Né? É um hiato que interessa, ó? É, sim senhor. Quais são os hiatos que interessam? Esses dois aqui, ó. O hiato I e o hiato U. São os dois hiatos que interessam. Ele tá sozinho na sílaba? Opa, tá sozinho na sílaba sim. Na sílaba seguinte tem NH? Tem não. Então, ó. Saúde. Você tem acento agudo em saúde. Legal? Maravilha. Regra do hiato. O U está formando hiato. Esse U é tônico. É um hiato que interessa. Está sozinho na sílaba seguinte não tem NH. Saída. Esse I está formando hiato. É um hiato que interessa. Ele está sozinho na sílaba. Não tem NH na sílaba seguinte. Acento nele. Viúva. Esse U é tônico. Está formando hiato. É um hiato que interessa. Tá sozinho na sílaba. Sílaba seguinte não tem NH. Acento nele. Né? Faísca. Atenção, faísca. Esse I é tônico. Perfeito. Ele tá formando hiato. Perfeito. Ele não está sozinho formando sílaba. Olhe bem, mas o que a gente tem aqui, ó? Ele está acompanhado de S. Então, acompanhado de S, está valendo. Sobrevive, né? Na sílaba seguinte não tem NH, pode pôr o acento aqui, ó, em faísca, tá? Mesmo esquema o uísque, ó. Mesmo esqueminha aqui o uísque, né? Ó, o uísque, se tá formando hiato, ele não tá sozinho na sílaba, mas ele tá acompanhado de S. Mas, professor, na sílaba seguinte tem um dígrafo aqui, ó. Entenda, mas o dígrafo aqui que impacta negativamente a regra do hiato é o dígrafo NH, tá? Pode ter outro dígrafo aí qualquer, não tem problema não. O CH, o QU, não tem problema não. Tá? Não pode ter o dígrafo NH na sílaba seguinte. Cuidado com raiz. Raiz, rapaz, esse I é tônico, é sim senhor. Esse I tá formando hiato, tá sim senhor. Esse I tá sozinho na sílaba, não. Mas tá pelo menos acompanhado de S, tá também não, cara. Então, ó, raiz não tem acento. Raiz não vai ter acento, porque esse Z está impedindo esse acento aqui em raiz, tá? Agora observe, né? Se a gente passar a raiz para o plural, ó, olha que interessante. Se eu passar a raiz para o plural, eu vou ganhar aqui uma sílaba, correto? Né? Esse I que estava formando hiato, né? Ele vai ficar sozinho aqui, ó, livre, leve e solto. Ele vai formar hiato sozinho na sílaba. Sem NH na sílaba seguinte, você vai acentuar o I de raízes. Você não acentua, né, o I de raiz por causa do Z, mas você acentua o I de raízes porque ele está formando hiato sozinho na sílaba, sem NH na sílaba seguinte. Olha aí, cuidado com esse lance, tá? Eu costumo às vezes brincar com os alunos na aula presencial. Eu digo assim, ó, rapaz, o nome do meu filho eu quero que seja Luiz. Aí você me pergunta, professor, eu ponho o nome do meu menino de Luiz com S ou Luiz com Z? Rapaz, o filho é seu, né? Eu vou interferir até no nome do seu filho, tá? Mas aí eu vou te dar a seguinte sugestão. Se você puser o nome do menino de Luiz com S, põe um acento. Luiz com S, por quê? Porque esse I está formando hiato, é um hiato que interessa. Ele não está sozinho na sílaba, mas está acompanhado do S. E sílaba seguinte não tem o NH, né? Então Luiz com S vai ter acento. Agora Luiz com Z, mesmo caso de raiz. Não vai ter acento Luiz com Z. Tá certo? Ixi, professor, meu nome é Luiz com Z e com acento. Não se preocupe não, o importante é acertar na prova. Tá? O importante é acertar na prova. Não fique chateado com isso não.
Ó, Saara, né? Esse hiato está formando hiato, só que é um hiato que não interessa. O hiato que interessa é o hiato I e o hiato U, né? Agora, rainha e moinho, cara, então Saara aqui só ratificando, né? Saara não tem acento não. Saara aqui não tem acento não. Beleza? Rainha também não tem acento, ó, moinho também não tem acento. Culpa de quem? Culpa do NH, cara, na sílaba seguinte, ó. Olha que interessante, né? O I tá formando hiato aqui em rainha e em moinho, tá certo? Esse tá sozinho na sílaba, só que no diabo da sílaba seguinte tem NH. Então, pega aí e enumera algumas palavras, ó. Rainha, bainha, tainha, prainha, maninha, tá certo? Moinho, redemoinho, tudo sem acento, né? Por causa do NH na sílaba seguinte. Então, regra interessantíssima, a regra do hiato, né? Muito interessante essa regra aqui do hiato, tá? Fica atento a ela. Uma observação, ó. Observação. O acordo ortográfico, cara, ele mexeu nessa regra do hiato. Eu vou pôr aqui duas palavras, tá? Pra gente entender aqui qual foi a modificação, né? Nessa regra. Vou pôr aqui, ó. Atenção, né? Atenção. Pra você entender aqui o que aconteceu, né? Você pega aqui a palavra, ó, Piauí. Ó, Piauí. Tem acento, Piauí. Tá, Piauí tem acento, certo? Aí qual é a outra palavra? Qual é a outra palavra que eu vou pôr aqui, rapaz? Ó, feiura. Pô, aqui a palavra feiura, certo? Feiura. Feiura não tem mais acento, é. O que aconteceu? Ó, devagar aqui para você entender. Em Piauí, ó, se concentra bem aqui. Você tem esse A vogal. Você tem esse U semivogal. E você tem esse I vogal, concorda? Beleza. Então aqui você tem, ó, um hiato, né? Vogal A com vogal I. E bem aqui, ó, bem aqui, observe, você tem um ditongo, né? Você tem um ditongo. Em azul aqui você tem um hiato, ó, duas vogais separadas, né? E aqui você tem o que? Você tem um ditongo. Beleza? Então, ó, você tem aqui o seguinte, ó. Você tem aqui o seguinte, você tem aqui em Piauí um hiato, hiato I, né, que é o hiato que interessa. Beleza? Após ditongo. Concorda? Após ditongo. Perfeito. Guarda essa informação aqui. Em feiura, mesmo esquema, ó. Feiura, mesmo esquema aqui. O que você tem em feiura? Você tem aqui a vogal E, você tem aqui a semivogal I e você tem aqui a vogal U, tá? Pegando esse encontro aqui, ó. Então, em feiura, você tem aqui, ó, essa vogal E separada da vogal U, você tem aqui um hiato, beleza? E aqui no meiozinho, ó, você tem essa vogal E com a semivogal I formando um ditongo, né? Aí, cara, o que você tem aqui, ó? Você tem o hiato U, que é um hiato que interessa, depois, né? Depois de ditongo, correto? Depois de ditongo, perfeito? Maravilha. Aí sim, professor, mas por que Piauí tem acento e feiura não? Rapaz, olhe bem. O que o acordo ortográfico estabeleceu? Hiato I ou hiato U após ditongo em palavras, ó, oxítonas. É o caso de Piauí, né? Piauí é uma palavra oxítona. Eu mantenho o acento. Como é que é, professor? Hiato I ou hiato U após ditongo em palavras oxítonas, eu mantenho o acento. Agora, hiato U após ditongo em palavras paroxítonas é o caso de feiura. Correto? É o caso de feiura. Feiura é uma palavra paroxítona, eu não mais acentuo. Eu não mais acentuo. Então, para você gravar essa inovação aí do acordo ortográfico, eu sugiro aí que você pegue, compare Piauí com feiura. Piauí com feiura. Piauí vai ter acento. Você tem um hiato I após ditongo numa palavra que é oxítona. Feiura não vai ter acento, porque você tem o hiato U depois de ditongo numa palavra que é paroxítona. Inovação do acordo ortográfico. Para nossa sorte, são poucas as palavras aqui que, enfim, criaram caso aqui com essa mudança, né? Feiura é o caso mais emblemático, tá? Você tem, por exemplo, bocaiúva, ó.
Palavra aqui, bocaiúva. Como é que separa bocaiúva, né? Ó? Bocaiúva, não tem mais acento, porque... Mesmo esquema, você tem o hiato U, depois de um ditongo, só que essa palavra aqui é paroxítona, né? Ó? Bocaiúva sem acento. Então, inovação aí do acordo ortográfico. São poucas as palavras, mas é importante que você tenha isso aí em mente, né? Bacana, show de bola. Outra observação também que eu cito aqui, ó. Outra observação também que eu cito. Lembra daquela conta que a gente fez, ó? Distribuir mais O. Aí, ó. Vai cair fora o R, vai entrar em C no L. Resultado aqui dessa soma, ó. Distribuí-lo. Aí minha pergunta, vai ter acento aqui? Vai. Por que vai ter acento? Regra do hiato. Regra do hiato, moçada. Tá? Distribuí-lo, constituí-lo. Você pode até já pegar a seguinte dica, ó. Os verbos com final UIR, eles vão ter esse comportamento. Então, distribuí-la com acento, constituí-la com acento, atribuí-la com acento, ó. Escreva aqui, né? Ó, atribuí-la, você põe acento, regra do hiato. Esse está formando hiato na sílaba final. Constituí-la, ó, acento, tá certo? Regra do hiato. Ok? Restituí-los, restituí-los, tá? Acento nesse I, né? Ok? Porque está formando hiato. E por aí vai. Ó, fica essa dica aí, ó. Verbos terminados em UIR. Constituir, retribuir, atribuir, né? E por aí vai. Na sequência, meninos, vamos falar da regra dos ditongos abertos. Ó, regra dos ditongos abertos. Professor, eu lembro que o senhor falou de ditongo oral, falei de ditongo oral. Eu lembro que o senhor falou de ditongo crescente, ditongo decrescente, ditongo oral, ditongo nasal, mas não lembro do senhor falando de ditongo aberto, não. Falei não. Ó, o que é um ditongo aberto? O ditongo é aberto, galera, porque a pronúncia dele é aberta. A gente está falando aqui dos ditongos EI, dos ditongos OI e dos ditongos EL. Beleza? EI, OI e EL. Né? Pronúncia aí deles é aberta. Eu faço até um comparativo aqui só para você entender. Ó. Por exemplo, peixe. Aí compara aqui com anéis. Ó. O ditongo que você tem aqui em peixe é o mesmo ditongo que você tem aqui em anéis. Só que peixe, o som é fechado, ó. Anéis, esse som é o que? Esse som é aberto. Muito bem, aqui você tem um ditongo aberto. Aí o que acontecia, ó? Eu acentuava sempre os ditongos abertos. Eu agora não mais procedo dessa forma, né? Não mais se acentuam, né, ditongos abertos sempre, tá? A regra mudou. Como é que essa regra mudou? Ó? Vamos entender aqui essa regra. Ó. Por exemplo, herói, tem ditongo aberto herói, e tem acento. Mas heróico, que tem também ditongo aberto, não é mais acentuado. É por quê, professor? Pois é. O que mais que você tem aqui? Ó? Coronéis, coronéis, tem ditongo aberto EI, e tem acento. Agora, ideia, tem ditongo aberto, mas não tem mais acento. Por quê, professor? Aí continua aqui, ó. Caracóis. Caracóis tem ditongo aberto e tem acento. Mas jiboia não tem. Jiboia, por exemplo, não tem mais acento. Tem, todos aqui tem ditongo aberto, ó, mas não tem acento esse lado aqui, né? Esse lado direito, né? E esse lado esquerdo aqui continua com acento. Por quê? Aí você põe aqui mais alguns exemplos, ó, só para gente tirar essa lógica, ó. Troféu tem ditongo aberto e tem acento. Mas plateia, assim como ideia, não tem mais acento. Por último, ó, céu. Ó, céu, né? Réu tem acento. Ok, mas vamos lá. Paranoia. Paranoia não tem. Caramba, professor, o que aconteceu aí? Aconteceu o seguinte, ó. Aconteceu o seguinte. Como é que ficou a regra dos ditongos abertos? Eu continuo acentuando ditongos abertos, ó. Ó, herói, coronéis, caracóis e troféu. Eu continuo acentuando ditongos abertos em palavras oxítonas. É o caso de herói, coronéis, caracóis, troféu. Aí céu, dá para não chamar céu de palavra oxítona, né? Céu, ó, é monossílabo tônico.
né? Monossílabo tônico. Eu continuo acentuando os ditongos abertos em palavras oxítonas e em monossílabos tônicos, né? Então esse lado aqui tem ditongo aberto e tem acento. Agora esse outro lado aqui, ó, heróico. Heróico é uma palavra paroxítona. Ideia é uma palavra paroxítona. Ideia separa desse jeito, ó. Confere? Ideia separa desse jeito, ó. Sílaba tônica aqui, o ideia. Jiboia é palavra, ó, paroxítona, ó. Jiboia separa desse jeito, ó. Certo? Sílaba tônica aqui, o boy. Plateia segue o mesmo esquema aqui de ideia. Paranoia segue o mesmo esquema aqui de jiboia. Desse lado aqui, meninos, ó, o que você tem? Você tem palavras paroxítonas. Atenção! Como é que ficou, portanto, a regra dos ditongos abertos? Eu continuo acentuando ditongos abertos em palavras oxítonas e em monossílabos. Eu não mais acentuo ditongos abertos em palavras paroxítonas. Tá? Caramba, professor, que regra complicada. Que regra complicou um pouquinho. Mas aí, ó, para decorar essa regra bem, eu sugiro que você, ó, compare essas duas palavrinhas aqui, ó. Herói, acento heróico. Aí você, para você mesmo, para lembrar da regra. Rapaz, por que herói tem acento e heróico não tem? Herói tem acento porque tem ditongo aberto oi numa palavra que é oxítona. Heróico não tem acento porque tem ditongo aberto, só que a palavra é paroxítona. Outra dica também para você bater o olho na palavra, ó, essa dica é boa. Para você bater o olho na palavra e verificar, ó. Todo mundo que tem esse finalzinho eia, ideia, ó, plateia, estreia, assembleia, comunidade, ó, europeia. Pessoal que tem eia no final perdeu o acento. Não, plateia sem acento, ideia sem acento. Eu fui à assembleia hoje e a assembleia não tinha acento. Ok, ó, algumas diarreias sem acento e outras coisas feias aí que a gente não precisa nem citar, né? Sem acento também. Final eia perdeu o acento, ó. Final oia perdeu o acento também. Final oia, todo mundo que termina em oia. Jiboia, você acabou de ver uma jiboia aí sem acento. Só estou entrando em paranoia. Essa paranoia não tem mais acento. Ok, uma boia, não tem mais acento boia. Perfeito, então final eia e final oia perderam o acento. Uma dica rápida aí para você já bater o olho, né, na palavra, né, e verificar, né, essa regra aí sendo aplicada. Regra dos ditongos abertos, foi inovação também do acordo ortográfico, né. Vamos seguir aqui, ó. Qual é a próxima regra especial? Regra importante, ó. Regra, moçada, ó, dos acentos diferenciais. Fica atento aqui, ó. Regra dos acentos diferenciais. O nome está dizendo, ó. O acento aí, a finalidade do acento é distinguir uma forma da outra. Tá? Como é que a gente distingue, professor? Você tem aqui por sem acento e o por com acento. Esse por com acento é o verbo. O verbo por. Esse por sem acento é a preposição. Preposição por. Tá? Aí para você distinguir aqui tá fácil, porque a própria frase ela vai te dizer, né, de quem a gente tá falando aqui, ó. Se for por verbo, você vai trocar esse por verbo por colocar. Professor, eu preciso pôr a minha vida em ordem. Esse por é com acento, porque o sinônimo dele é o verbo colocar. Preciso colocar a minha vida em ordem, preciso pôr os meus estudos em dia, eu preciso colocar os meus estudos em dia. Agora, eu luto por vocês. Aí não é o por verbo, é o por preposição. Né? É cada um por si, aí não é o por verbo, é o por preposição. O que mais que a gente cita aqui, ó? Importante, galera, aqui, ó. Você tem o tem sem acento e você tem esse tem aqui, ó, com acento circunflexo. Qual é a ideia aqui, galera, ó? Esse tem sem acento é a forma singular. Ele tem, você tem. O tem com acento circunflexo é a forma plural. Presta atenção nisso aí, viu? Presta atenção nisso aí, ó. Porque aqui é o seguinte, cara, ó. Você já tem que bater o olho. Apareceu lá tem, né, na sua frase. Você pergunta imediatamente quem é que tem. Porque se quem tem for um singular, esse tem não vai ter acento. Se quem tem for um plural,
esse tem vai ter o acento. Ó. Um exemplo aqui, ó, para ilustrar. Ó, os alunos, vamos pôr assim primeiro, ó. Deixa eu pôr aqui singular primeiro. O aluno tem que estudar. O aluno tem que estudar todo dia. O aluno tem que estudar todo dia. Beleza, quem é que tem que estudar todo dia aqui, ó? É o aluno. O aluno aqui é singular e se tem é sem acento. Agora, se eu passar aqui aluno para o plural, ó, os alunos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr o acentozinho circunflexo aqui. Os alunos têm que estudar todo dia. Mas aí essa frasezinha tá bonitinha, né? Essa frasezinha tá bonitinha demais. Tá certo? O que os caras vão fazer lá? Eles vão complicar, ó. Eles vão complicar, eles vão fazer assim, ó. Os alunos, né? O cara lá na prova, né? Ó, devido à proximidade do concurso, ele vai te distrair aqui, ó, do concurso, e devido à disputa acirrada por vagas, e a disputa acirrada, ó, por vagas, né? Aí tem que estudar todos os dias. Você que tá aí atento já, ó, professor, o senhor errou. Tem que estudar todo dia. O senhor errou, professor. Errei por quê? Porque bem aqui, ó, tem, né? Quem é que tem que estudar todo dia? Os alunos, cara, ó. Os alunos não tá no plural? Então eu preciso do acento. Então o que acontece? Muitas vezes eles vão dificultar a redação aí da frase, ó. Aqui, por que o cara pôs sem acento aqui? Porque ele se perdeu, né? No meio do caminho vieram várias informações, ele foi perdendo esse contato e aí ele vacilou, esqueceu o acento. Eu posso cobrar isso aqui, né? A gente tá falando de acentuação gráfica, mas ó, já tenho aqui uma comunicação com concordância verbal. Isso pode ser cobrado muito bem lá em concordância verbal, né? O cara lá, deixa eu apagar aqui novamente esse acento aqui, só para você entender, ó. O cara lá na questãozinha de concordância verbal, ele pede para que a gente assinale a frase que apresenta um erro de concordância verbal. Então a gente assinala aqui a opção que tem essa frase, ó. Por quê? Porque o tem aqui não está concordando com o plural os alunos. Teria que ter o que aqui, né, moçada? Teria que ter o acentozinho diferencial circunflexo. Perfeito? Acento de suma importância aí, viu, moçada? Volta aqui, ó. Outro verbo também que se comporta dessa forma aqui é o verbo, ó, né? É o verbo aqui, ó. É o verbo vir, né? O verbo vir também se comporta dessa mesma maneira, ó. Ele vem sem acento. Atenção aqui, ó. Eles vêm. Que verbo é esse, hein? Esse é o verbo vir, tá, galera? É o verbo vir, ó. Tá? Cuidado aí para não confundir, né? Então, o aluno vem amanhã estudar português. Os alunos vêm amanhã, ó, com acento diferencial circunflexo, estudar português, né? Aqui só um detalhe, ó. Só um detalhe aí, ó. Cuidado, né? Você precisa tomar um cuidado aqui especial. Não confunda, pelo amor de Deus, não confunda. Isso aqui é crítico, tá? Não confunda o verbo ver, né? Não confunda o verbo vir, ó, né? Com o verbo ver, rapaz. Aqui, cuidado que a confusão aqui é grande, ó. O verbo vir, a gente acabou de aprender, ó. O verbo vir, ele vem sem acento. Eles vêm com acento diferencial circunflexo. O verbo ver, atenção. O verbo ver funciona assim, ó. Ele vê, tá certo? Ele vê assim, né? Como é que é o plural, ó? Eles veem. Ó, quem dobra o é, o perigo tá aqui, galera, ó. O perigo tá aqui. Quem dobra o é o verbo ver. Já faz até uma observação aqui, ó, um parêntese. Quais são os verbos que dobram é? Quem é que dobra o é, ó? É o ver, é o ler, é o crer, é o dar. Tá? O ver, ó, ele vê, no singular. Ao plural, eles o que? Dobra o é, ó.
Eles veem. É o V que dobra o E. O verbo ler, ó. Ele vê. Ele vê não, né? Que é o verbo ler. Ele lê, mesmo padrão. Eles o que? Eles leem, dobra o E. Verbo crer, mesmo esquema. Ele crê. Ó, o plural. Eles creem, dobra o E. E o verbo dar, aí é a forma de subjuntivo ou de imperativo, ó. Talvez ele dê. Aí compara aqui, ó. Talvez eles deem. Eles deem, dobrando o E, tá? Cuidado aí com essa moçada que dobra o E. Você não vai dobrar o E nem no vir e nem no ter, tá? Tem gente que dobra o E no ter. Aí é de lascar, não pode não. No vir e no ter, ó. Volta aqui. No vir e no ter, entra aqui em pauta o acento diferencial. Aí, professor, acento aqui não, ó, um acento aqui não é duplo, tá? Não tem mais não. Não tem mais esse acento aqui, ó. No E duplo e no O duplo, tá? No E duplo e no O duplo. Não tem mais acento no E duplo nem no O duplo. Acabou esse acento, ó. Foi mudança aí do novo acordo também. Ó, cai fora aqui esse acento no E duplo, ó. Por exemplo, voo, sobrevoo. Tudo sem acento. Tudo sem acento, tá? Então, galera, ó, observação aí importantes, né? Observações importantes. Perfeito. O que mais você tem aqui também de acento diferencial, ó? Perceba aqui, né? Aqui a gente abre também um parênteses, para os verbos derivados do ter e do vir, né? Quando eu digo, ó, ele mantém, o manter é cria de quem? É cria do ter. Vai ter um acento aqui que é o acento agudo, é uma oxítono terminado em EM. Agora quando você for aqui, ó, pro plural, eles mantêm com acento diferencial circunflexo. Ele, ó, intervém, é o verbo intervir, cria aqui do verbo vir, né? Com acento agudo, perdão. Eles intervêm aqui, ó. Aí o cara que o perigo é o cara dobrar o E aqui, ó. Não é intervir, não é cria do vir. O vir não dobra o E. Não, entra aqui o acento diferencial circunflexo. Cuidado com essa sacada aqui também nos verbos derivados do ter e do vir. E o último pazinho aqui, ó, de acentos diferenciais, pode e pôde. Esse daqui é mais tranquilo, ó, porque pode é a própria pronúncia da frase, né? Pode é a forma presente aqui do verbo poder, ó. Eu posso, ele pode. E aqui o passado, ó. Eu pude, ele pôde. A própria frase aí, a própria pronúncia da frase vai fazer você distinguir, né, se você vai usar a forma sem acento e com acento. Ainda acento diferencial, uma última observação. O acordo ortográfico disse o seguinte, ó. Forma e forma, rapaz. Esse acento diferencial aqui em forma. Acho que os caras esqueceram aqui esse acento. Eles disseram o seguinte. Esse acento aqui no forma, ó. Ele não é obrigatório não. Ele é facultativo. Ele é facultativo, observe. Não é obrigatório o acento diferencial na forma. É facultativo. Agora, no mesmo acordo também está dizendo lá que ele é recomendável no caso de dificuldades na interpretação. Vixe, professor, não entendi isso não. Dificuldades de interpretação, de entendimento. Por exemplo, um exemplo clássico aqui, ó. Exemplo clássico aqui que a gente tem, né, ó. Essa frase aqui, ó. Falar não, senão eu entrego o jogo, ó. Aí o cara fica aqui pensando, peraí, rapaz, o que foi que ele falou? A forma da forma, a forma da forma, né? A forma da forma, não, cara, né? A forma da forma. Então, às vezes o cara pergunta assim, ó, rapaz, tem que ter um acento aqui, ó. Tem que ter, não, acento não é aqui, não. Aí o cara, se tiver acento, é aqui. Aí ele vai dizer o seguinte, esse acento aqui, né, em forma, ele é obrigatório? Obrigatório nunca é. Obrigatório? Não, obrigatório nunca.
Obrigatório nunca é. Ele é facultativo? Sim. Ele é facultativo, sim. A gente põe aí se quiser, né? Ele é facultativo, sim. A gente põe se quiser. Ele é recomendável nesse caso aqui? Ele é recomendável? Rapaz, sim. Por quê, ó? Para facilitar aqui a leitura, né, ó? Para facilitar a leitura, para ficar bem claro, ó, a forma de formato da forma, ela é circular, né? Então dissecamos aí, ó, acentos diferenciais. Sumiram esses acentos aqui, tá? Ó, sumiram, na verdade, a gente oficializou a perda. Antes tinha um acento aqui para diferenciar o para-verbo do para-preposição. Tinha um acento aqui, ó. Tinha um acento aqui, cadê? Para diferenciar, ó, pera e a fruta aqui, pera. Ó, pera era uma contração antiga, arcaica, do latim. Pera não tem mais, ó. Fruta não tem mais acento, pera. Polo também, ó. Tinha um polo esporte. E tinha um polo esporte, polo aquático, né? E tinha um polo centro, né? Não tem mais, não tem mais, não tem mais. Tá certo, tá acento aqui, ó. Não tem mais acento aqui, certo? Meninos, para finalizar a acentuação gráfica, você tem a regra dos monossílabos tônicos. Última regra aqui, né, que vamos citar, né? Última das regras essenciais. Primeiro, que é um monossílabo tônico. Diferença aqui para o monossílabo átono, é que o monossílabo átono ele não tem significado, né? Você tem aqui os monossílabos átonos e você tem aqui os monossílabos tônicos, né? Legal? Aí o que que acontece? Ó, os monossílabos átonos, eles não têm significado. A gente está falando aqui de preposições, ó. A gente está falando aqui de preposições, né? Conjunções, né? Eles sozinhos, eles não são ninguém. Eles precisam estar numa frase ligando palavras, ligando orações, né? Para fazerem sentido. Já os monossílabos tônicos não, eles têm sentido, ó. É o caso de fé, é o caso de céu, é o caso de pó, é o caso de pá. Eles têm um significado, né? Fé, significado, é uma crença, céu, né? Pó, pá, é um utensílio. Então aqui basicamente você tem preposições, ó, os átonos, né? São preposições e conjunções. Conjunções, alguns verbos também, tá? Alguns preposições, conjunções, vou até pôr assim, ó. Preposições, conjunções. Que mais que a gente diz? Pronomes, né? Tem os pronomes átonos, oblíquos átonos, a gente vai falar deles. E desse outro lado aqui, quem é que você tem? Ó, você tem substantivos, né? Basicamente aqui substantivos, advérbios, verbos, né? Beleza? Palavras aí que tem significado, né? Monossílabo átono sozinho não tem significado. Monossílabo tônico sozinho ele tem significado. Aí qual é a regra dos monossílabos tônicos? Bem simples. Monossílabos tônicos terminados em A, em E e em O são acentuados graficamente. É parecida não, é igual à regra das oxítonas, né? Só que uma coisa é a paroxítona terminada em A e O, outra coisa é o monossílabo tônico terminado em A e O. Aqui você reúne quem? Ó, é pá, que você reúne pé, fé, ó, pó, nó, tá certo? Zé, beleza? E o S aqui acompanhando, né? Se o S estiver acompanhando, não tem problema não, tá? Então, regra dos monossílabos tônicos bem tranquila, né? Beleza? E com isso, meninos, a gente encerra aí, né? A gente encerra aí essas duas aulas aí de acentuação gráfica. Passamos pelas regras gerais e adentramos aí as regras especiais, né? Fizemos aí uma leitura completa dessas regras. A gente precisa tê-las sob domínio, viu? Sob domínio, porque de fato as provas vão perguntar se tais palavras foram acentuadas pelo mesmo motivo, se foram acentuadas por motivos distintos. A gente precisa realmente dominar a letra da regra de acentuação. Não basta apenas saber se a palavra tem acento, eu tenho que dizer por que ela tem, tá bom? Agradeço demais aí a audiência de vocês, né? E temos aí